Olá, gente, voltando Elvis Tavares para falar mais um pouquinho sobre a música cristã contemporânea brasileira. E hoje a gente vai falar desse discaço aí que está na tela, que é o disco Comunhão, do cantor Álvaro Tito. Um álbum gravado em 1988 com produção da gravadora holandesa Polygram, uma gravadora, como dito, multinacional, uma gravadora popular que investiu na música gospel, na música cristã contemporânea nos anos 80. E esse é o segundo disco do Álvaro Tito, pela Polygram, numa sequência ao disco Não Há Barreiras, um disco que fez e faz até hoje muito sucesso, um disco conhecido pelo Brasil. E nesse disco aqui, de 1988, como eu falei, o Álvaro Tito faz umas inovações no seu repertório, em algumas músicas, e inova até na capa, né? Que a gente já vê aí uma capa com a indumentária diferente em relação aos discos anteriores, onde ele veio no primeiro disco de blazer, no segundo de paletó, uma gravata de crochê, e no terceiro, que foi Não Há Barreiras, ele veio com um terno tradicional. Já aqui ele vestiu um smoking azul, e o responsável pela criação da capa pegou o azul do smoking do Álvaro e distribuiu em toda a capa, colocando o título e o nome do Álvaro numa escrituração de tom branco. Bom, esse disco foi muito bem elaborado, como eu disse, gravado em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nós podemos mostrar aqui para vocês também a contracapa do disco. Mostrando aqui a contracapa, o Álvaro também bem à vontade, vestido esportivamente. E ali em cima tem um selo verdinho chamado Polifar, que é um selo da própria gravadora Polygram, daí o prefixo Poly, para significar, né, que é detido pela Polygram. Um disco saiu em LP e em vinil. As músicas estão aqui. A Bíblia, que é também conhecida pelo vocal, aquele vocal famoso, né, do tchu tchu tchu, tchuru tchu tchuru, por aí vai, né? A música da Olindina Ramos, que é a mãe do Álvaro Tito. Depois vem Riqueza, a música do Álvaro Tito, onde ele chama a irmã Elvira Ramos para fazer um featuring, e essa música foi muito famosa, a música Riqueza, muito conhecida. Depois vem um super funk com Jesus na vida do Álvaro Tito, também tocou bastante, era a música preferida do disc jockey, do locutor, do comunicador Paulo César Graça e Paz, de saudosa memória, quando ele tinha seu programa na Rádio FM Melodia, no Rio de Janeiro. Depois a gente vai para Brilha, que é uma música, composição em parceria de Álvaro Tito e Elvis Tavares, esse que narra aqui para vocês. E Comunhão, que é o título do disco, a música do Manuel é seu filho, Manuel, que é primo do Álvaro Tito. Indo para o lado 2, temos Desperta a Igreja, do pastor Jorge Severiano, que é a música do Tabadabadabada, Tabadabadaba, ueira, 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 Tabadabadaba, Tabadabadabadaba, papá, papá, por aí vai. Então, aí vocês ouvem o vocal da música Comunhão ao fundo, né? Depois o Álvaro, ele começa a fazer umas mudanças aqui, porque ele sempre colocou os cativos, né, os domésticos de casa, cativos na melhor expressão da palavra, os domésticos de casa como seus compositores, o pai, a mãe, o primo, e eu ali como um primo ali, abrigado, né, assemelhado. Então, mas nesse disco aqui ele convidou dois compositores de fora, né? Como é o caso do Paulo Francisco, na música Alguém que Te Ama. Paulo Francisco, que é autor da música Não Ceda, hit da Rose Nascimento. Depois ele chama também o Luiz Nascimento, que é do componente do Conjunto Sonoros, né? Um conjunto muito conhecido também, conjunto do Rio de Janeiro, e regrava aqui a música Por Muito Tempo, que é uma música que foi gravada pelo Grupo Sonoros, e fecha com O Poder de Deus, do próprio Álvaro Tito. Tá bom? Então, a gente vê aqui embaixo do nome Comunhão, aqui pequenininho, o nome Polygram, que é da gravadora, né? E para dar mais detalhes sobre o disco, a gente pode mostrar, por exemplo, o rótulo. Tá aqui, ó, Polifar, que é um selo da Polygram, um disco, essa edição é de 1989, porque o disco, a primeira edição é o disco, a gravação de origem de 1988, aqui a relação das músicas, nesse lado 1, né? Como eu falei, já tinha citado o lado 1 para vocês. O disco vem nessa rotulação de cor verde. Caminhando, a gente pode mostrar aqui um flagrante, né, da gravação em São Paulo. A parte foi feita em São Paulo. A gente vê o tecladista Jano Santoni, aqui, ele também tocou no disco Não Há Barreiras.
Atrás dele está aqui o produtor, que é o Alceu D'Amico, né? Produtor da Polygram. E aqui o perfil do cantinho, o Álvaro Tito aqui de perfil, a sua camisa azulada, né? Esverdeada. E essa foto está aqui a data, 8/6/1988, né? Essa foto é uma relíquia, tá? Para mostrar aqui um detalhe do disco. A gente fala muito do vocal e a gente pode mostrar aqui esse encarte, né, que veio no disco, uma surpresa. Não era muito comum ter encarte nos discos de música cristã contemporânea nos anos 80, mas está aqui o pessoal do vocal, está aqui o Vira Ramos, com o Álvaro Tito ao seu lado, os irmãos, né? O José Severiano, que é primo do Álvaro Tito, Jefferson Monteiro, aqui as irmãs de sobrenome Bezerra, a Norma Bezerra, Jairlene e Raquel Bezerra. Esse aqui é o pessoal do vocal. Por uma circunstância de força maior, eu não apareço aqui no vocal porque eu estava numa viagem e a informação foi muito em cima da hora, não tive tempo de desmarcar o compromisso. Então eu estou cantando nesse vocal, mas não fui registrado na foto, né? Que coisa interessante. Enfim, aí a gente pode mostrar também aqui um outro detalhe, que é o encarte com as letras. Como eu disse, uma coisa que não era muito comum naquelas épocas. E às vezes alguma palavra mais rebuscada que houvesse na música, as pessoas tinham dificuldade de saber que palavra era essa. Mas aqui com o encarte, essa dificuldade era totalmente sanada, caso houvesse uma palavra aí com esse pormenor de não ser muito entendido pelas pessoas, tá? Então tá aqui o vocal, aqui embaixo todo mundo, aqui mais acima os participantes do disco, como eu mencionei. E essa questão interessante do disco trazer essa inovação, né? Era uma inovação para a época trazer o encarte com a letra das músicas. Então é isso, esse disco, ele, como eu disse, é o quarto na carreira do Álvaro Tito, né? A gente pode até colocar aquele maior aqui. É o quarto da carreira do Álvaro Tito. É um disco, como eu disse, muito bem produzido, muito bem arranjado. E você que não conhece esse disco, você pode ouvir aí pelo YouTube ou pelas plataformas digitais. A postagem que for feita aqui no YouTube, eu vou colocar os links das músicas, né? Para quem quiser reouvir esse disco e para aqueles que não conhecem esse disco do Álvaro Tito, o disco Comunhão, que é um disco também que marcou época, né? Foi o segundo e último disco do Álvaro Tito pela gravadora Polygram. Como eu disse, o primeiro foi o Não Há Barreiras. Alguns músicos se repetiram aqui nesse disco, né, que participaram do primeiro disco, do Não Há Barreiras. Eles também, alguns tocaram aqui, como eu mencionei, o tecladista Jânio Santoni. E mais uma vez o Álvaro Tito foi o arranjador, né, e tocou também a bateria nesse disco aqui. Como ele fez no Não Há Barreiras, uma barreira que ele transpôs lá com o diretor, o presidente, que não queria deixá-lo produzir, nem arranjar, né, fazer os arranjos do disco, mas como ele conquistou isso lá no Não Há Barreiras, ele pôde repetir aqui sem maiores problemas, até porque o Não Há Barreiras foi um êxito muito grande na carreira, ressaltando mais uma vez aqui que esse disco Comunhão ele não teve muita divulgação pela gravadora, nem no Não Há Barreiras teve, mas a gente sabe que a propaganda é a alma do negócio, e se não tiver a divulgação do produto, vai ficar mesmo muito mais difícil. Então, o que o disco vendeu, que foi conhecido, né, foi pelas próprias forças. Então, infelizmente, não teve uma divulgação melhor do disco e muita gente ficou sem conhecer o disco Comunhão. Mas, hoje, esse problema está sanado aí pelo milagre das plataformas digitais, né? Não tem mais o LP, não tem CD, mas você tem as plataformas digitais para você poder conhecer, né, um disco do valor que é esse disco aqui, Comunhão. E essa foi aqui a minha novidade, a minha lembrança, o meu ressalto da música cristã contemporânea com esse disco de 1988, gravado pela Polygram, o disco Comunhão de Álvaro Tito. Abraços a todos, até a próxima.